Bom, então hoje a gente vai começar a aula 7 de mídia e tecnologia. Na aula de hoje a gente vai falar sobre funções e a gente vai falar de algumas categorias de produtos industriais. Daí no final a gente vai falar, vou dar alguns exemplos de produtos também, que já estão no mercado, né? Uns produtos diferentes que vão ajudar vocês a ter mais ideias aí no que vocês vão trabalhar. E bem no finalzinho eu vou falar algumas coisas de sombra, essa parte para desenho, tá? É rápido também. Bom, a gente mudou a referência bibliográfica, tá? Para a aula de hoje a gente não vai seguir o outro livro, a gente mudou para essa, que é o livro do Bernd Lobach, Design Industrial, né? Bases para a configuração de produtos industriais. Então essa é a capinha do livro, tá? Então a primeira parte que a gente vai conversar aqui um pouquinho é a categoria de produtos industriais. Bom, então dentro do item categorias de produtos industriais, primeiro eu vou fazer só um comentário aqui, tá? Deixa eu só ver, parece que entrou mais alguém. Chegou mais... ok. Danilo. Beleza. Bom, então, esse comentário aqui que eu vou fazer. Então, fazendo um projeto de produto, a gente está falando industrial, né? Significa sempre projetar as formas de conduta do usuário. Daí eu pergunto para vocês, né? Essa frase é verdadeira? Sim, por quê? O que vocês acham se há uma relação, né? De produzir um projeto de produto com a forma de conduta do usuário. Isso está relacionado? Isso está relacionado, tá? Isso está relacionado. A gente vai ver ali na frente, tem vários itens que a gente vai falar que realmente mostra que há uma relação direta entre projetar produto e a conduta de um usuário, por exemplo, né? Ok? Bom, todos os produtos industriais eles são bens de consumo, certo? Então a gente se for um produto perecível, a gente vai num restaurante, por exemplo, compra a comida, ou se vai no supermercado, ou se vai numa loja de brinquedo, tá? Então a gente compra esses bens de consumo. E num determinado momento, né, eles vão se tornar, mesmo que seja por período curto de tempo, eles vão ser uma propriedade do usuário, certo? E eles são utilizados até certo ponto e passou daquele período que o produto vai se deteriorar, né, mais ou menos naquela faixa, eles são descartados, tá? E aí ele sai do ciclo de consumo. Então, por exemplo, nessa figurinha, a gente não vai falar não vai usar a figura inteira, mas é mais para ter uma ideia. Então, você tem o bem de consumo e ele é fabricado, certo? Aí tem as fases de transporte, armazenamento, isso aqui não vem ao caso, mas ele é fabricado, aí ele vem para venda. Vem o usuário, né, e consome o produto. Então, ele consome o produto e ele utiliza o produto, certo? Só que aí ele terminou o uso, tal, o produto já está velho, tal, né, se deteriora, então ele é descartado, certo? Então ele vem para o descarte. A gente sabe que a gente não vai entrar nisso agora, tá, mas só para falar. Então a gente sabe entre o uso e o descarte, hoje é muito exigido que o projetista, né, no caso do produto, ele pense
num reuso para o produto ou na reciclagem dele ou manutenção. Tá? Mas isso a gente não vai falar agora. Mas a ideia aqui é essa que a gente está falando. Então, você tem o produto, consome, usa durante um tempo, depois você descarta. E aí a gente forma o que a gente chama de ciclo de consumo, que é esse exemplo aqui que a gente deu nessa figura. Certo? Bom, para a gente classificar os produtos industriais, a gente precisa considerar algumas coisas, tá? Eu vou colocar ali na frente 4 itens e antes eu vou falar aqui 2 itens, tá? Que são separados. Então, esse primeiro aqui, qual que é a intensidade de interação entre o usuário e o produto industrial? Então, isso você tem que considerar para classificar o produto. Tá? E o outro tipo, a outra característica é o tipo de interação entre o usuário e o produto. Então, eu dou um exemplo aqui desses componentes. Então, tem um boné, tem o óculos, tem a caneca, ou seja, todas as cores aqui, vamos supor que isso aqui fosse um time de futebol, tem uma camiseta e tal, né? E tem um torcedor. Então, qual tipo de interação existe entre um time de futebol e um torcedor? Então, aqui você tem os produtos que vão para o torcedor, né? Que se ele ama aquele time e tal, ele vai ter uma interação praticamente fanática com o time, né? Você vê aí time, por exemplo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, né? O pessoal gosta bastante do time, então a interação chega a ser de fanatismo mesmo, né? A pessoa torce demais para o time, compra todos os produtos dele. Qual a intensidade? É muito grande. E o tipo de interação aqui chega a ser passional, né? Então isso a gente precisa considerar na hora de classificar o produto, né? Certo? Bom, aí 4 itens que a gente vai usar para classificar o produto. Então, a gente vai observar o primeiro deles, né? Como que ocorre esse processo de uso do produto? Então, por exemplo, peguei uma caneta aqui, né? Como que eu vou usar essa caneta? A cor é importante, por exemplo, a pega da caneta é importante, a ergonomia da caneta é importante, se tem algum tipo de... O design dela em si é importante para mim, né? Na hora do uso isso vai ser importante. Então, como ocorre o processo de uso da caneta, isso é muito importante na hora de classificar o produto. Outro item, o que significa o produto para o usuário? Que valor tem para ele? Então, uma criança, por exemplo, que vai brincar com um brinquedo, um ursinho de pelúcia, por exemplo, para a criança aquilo é muito intenso, né? Praticamente vira um amigo dele. Se a criança vai na hora de dormir ou vai brincar em determinado momento, então também chega a ser passional, né? Então o valor para ele é incomensurável, né? Você não tem como, você não vende isso aqui para a criança. Ele ama o produto, ele se apegou a ele, né? Então isso é uma forma de você classificar o produto. Quantas pessoas diferentes vão utilizar aquele produto? Então isso é uma outra característica que você pode usar para classificar os produtos industriais. Aqui o termo quantas pessoas, né, diferentes. Então você tem aqui, por exemplo, um notebook, ou você tem um iPad, por exemplo, as pessoas utilizando esses dispositivos, né? Mas você imagina, tem vários fatores que vão diferenciar quais pessoas vão utilizar esse produto da melhor ou pior forma. Por exemplo, você vai medir a altura ou estatura da pessoa ou o tamanho da mão. Você vai escolher, de acordo com o seu tamanho, da sua forma corporal, né, o produto que mais encaixa na forma da sua mão. Então, eu não vou usar um computador, por exemplo, que uma tela é minúscula para mim, sendo que a minha mão é enorme, né? Então, outra forma de pensar aqui, cada pessoa tem um tamanho diferente, você precisa ter produtos de tamanhos diferentes para atender essa demanda. Então, aqui a gente
coloca a parte de ergonomia também, que ela entra nesse critério de como que eu faria a classificação de um produto industrial, né? Bom, outro critério e o último aqui que ajudaria a classificação dos produtos industriais é se o produto que ele é utilizado como uma propriedade particular. Aí, por exemplo, você tem um relógio de pulso. A pessoa compra aquele relógio porque ela achou a estética bonita, ela gosta de ter um relógio, ela gosta de ter alguma coisa no pulso. Isso é uma coisa muito específica e ela vai cuidar desse produto assim, com a sua própria vida, né? Ele ama aquele produto, né? A pessoa gosta daquele produto. Ou também o produto pode ser de propriedade coletiva. Aí, nesse caso, um equipamento urbano, diferente de um relógio de pulso, né? É um relógio que fica numa estação ferroviária. Esse relógio é importante para aquela pessoa, no âmago dela? Não é importante. É importante naquele momento para ele ver a hora ali, mas ele não tem relação direta nenhuma com aquele objeto, né? Diferente do relógio de pulso. Ele criou uma relação de propriedade mesmo para aquele objeto, né? Então, esses 4 itens que a gente falou ajudam você a classificar um produto industrial. Dessa forma, a gente vai aqui classificar os produtos em categorias, tá? Considerando os tipos de relações entre usuários e produto, entre elas as que a gente acabou de falar. Então, as categorias de produtos que a gente vai ter, segundo o autor desse livro aqui, tá? Depende do livro, a gente tem... eu vou mostrar para vocês mais para frente, eu tenho algumas aulas de projeto de produto, aí ele classifica, é mais voltado para a área de engenharia, ele classifica de uma forma diferente, tá? Então, isso vai depender do autor também, tá? Mas, assim, no geral, é bem parecido uma classificação para outra. Então, produtos de consumo, tá? Produtos de consumo seria o primeiro. São aqueles que deixam de existir após o seu uso. A gente vai especificar cada um deles, tá? Produtos de uso 1, que é para uso individual. Aí, exemplo, né, aquele que a gente já viu, é o do relógio. Produtos de uso 2 é para determinados grupos. Esse aqui é o exemplo daquele relógio na estação ferroviária. E produtos de uso 3 é produtos para uso indireto. Esse aqui a gente vai mostrar lá na frente também. Certo? Então, a gente tem essas 4 categorias de produtos industriais. A gente vai ver o primeiro, tá? O primeiro produto de consumo aqui. Então, exemplos são os produtos alimentícios, né? Você consome e ele deixa de existir. Então, chocolate, por exemplo, um milkshake, por exemplo, tá? Você consumiu, acabou, não tem mais. E eles têm uma função, né? Que é, por exemplo, satisfazer uma necessidade fundamental do homem, por exemplo, a fome, certo? Então, esse é um exemplo. O segundo exemplo de produto de consumo é o produto de limpeza. Então, a gente tem creme dental, tá? Por exemplo, aqui, ó, um sabonete, ou mesmo produtos para automóveis, né? Produtos de limpeza de carros, né? Polidor, tá? Sabão para limpeza de autos, né? Essas coisas. Então, esses são exemplos. O que acontece? Alguns produtos... Tá? A gente falou aqui produtos que têm embalagem, tá? Que são produzidos industrialmente, né? Mas se você pegar, por exemplo, verduras, legumes, eles não são produzidos, eles são naturais, certo? E como que isso era vendido antigamente, né? Simplesmente você pegava o produto, colocava ali no balcão da feira, a pessoa via e levava. Só que, com o tempo, isso foi se alterando, né? Tinha muita concorrência, as pessoas... não era só a aparência do produto natural que interessava, né? Você queria que a pessoa levasse aquele produto seu, então as pessoas, devido à concorrência, começaram a colocar embalagens nesses produtos naturais, tá?
Então, devido a essa concorrência extrema, as embalagens nasceram. E a embalagem ajudava muito, né, a pessoa se interessar pela venda daquele produto específico, certo? Então, por exemplo, isso aqui a gente falou de verduras e legumes, né? Mas se você pegar, por exemplo, o açúcar, certo? Um produto aí industrializado. Hoje a gente consome o açúcar, a pessoa chega, quando vai comprar o produto, ela chega não pensar exatamente no açúcar, ela olha mais, ela olha muito a marca do produto, né? Então a embalagem fez muita diferença. Quando você fala açúcar, você já imagina essa marca União, você imagina a marca Cristal, tá? Então isso influencia muito, a marca do fabricante influencia muito na hora de você comprar o produto, certo? Então a embalagem, ela influenciou muito, influencia até hoje na decisão do consumidor e nas vendas, tá? Produtos como esse que a gente falou, do açúcar, né? Que contém embalagem. E aí, foram surgindo outros melhoramentos na área de embalagem, né? E um deles é o packaging design. Você tem o desenvolvimento de embalagens utilizando aspectos de estética. Então aqui, por exemplo, você tem embalagens diferenciadas, cores diferentes, formas diferentes, certo? Aqui, ó, brinquedos, por exemplo, ou mesmo cosméticos, tá? Você tem embalagens diferentes, embalagens específicas para um determinado núcleo de pessoas, né? Então isso ajuda muito, né, na hora de você vender o seu produto. E você tem também alguns fatores que podem trazer um valor adicional para quem compra o produto, no caso, o olho do consumidor. Então, esse valor adicional ele pode se manifestar de diversas formas, tá? Então, um primeiro aqui, uma forma de manifestação, você poderia criar uma embalagem que passa a característica que o produto ele está mais fresco, ele se conserva por mais tempo. Por exemplo, a alface, ela pode ser vendida, você vai no mercado, você vê a alface ou ela aberta num saquinho que deixa ela aflorar, vamos dizer assim, né? Você vê o alface aberto, ou você vê um alface como esse aqui, ele é todo fechado, né? Aquelas verduras hidropônicas, por exemplo, eles fecham, deixam toda fechadinha, né? Colocam uma marca, tal, e parece que é uma coisa fresca. Você não vê ele, por exemplo, estragado em alguma parte aqui, tá? Você vê ele totalmente fresco. Então isso ajuda muito a influenciar a compra do consumidor por aquele produto, né? Por exemplo, o café é um produto que, quando você vai comprar, você quer sentir o aroma dele, você quer sentir aquele cheiro de café, né, no produto. Então isso que os produtores industriais fazem colocar uma embalagem que lembre o produto esteticamente e que ao mesmo tempo traga aquele cheiro do café que a pessoa associe, por exemplo, na hora que ela está tomando o café da manhã. Isso ajuda muito a comprar o produto, né? Dá aquela ideia de café em grão moído na hora, tal, né? Então isso ajuda demais que o consumidor compre aquele produto, né? Então essa ideia de conservar fresco é uma ideia de valorizar demais a ideia do produto, né, quando for vender. Um segundo fator, né, que dá um valor adicional aos olhos do consumidor durante a compra do produto é que o uso do produto seja facilitado pela embalagem. Isso aqui, tem gente que nem chega nem comprar o produto se a embalagem demorar para abrir, tá? Então, esse aqui é um exemplo. Aqueles pães finos da Rapidez, né? Você tem aqui um lacre que você só faz um corte pequenininho e ele já abre, rapidinho. Aí você tira o produto e faz aí o que você quiser com ele, né? Você faz
coloca uma salada, um tomate no meio. Mas assim, a embalagem é muito rápida para abrir, certo? Então, isso facilita demais o consumo. Então, isso é um adicional que o consumidor valoriza na hora de comprar o produto, certo? Então, primeiro, uma embalagem que mostra ao consumidor que o produto é conservado, fresco, né, por mais tempo. Segundo, que o uso do produto seja facilitado pela abertura da embalagem. Algumas embalagens, tá, que a gente usa hoje, não essa daqui, tá, mas outras embalagens de abertura rápida, elas vieram de muitos estudos também e de uso de consumo no espaço. Então, por exemplo, o astronauta, o pessoal estudava como que o astronauta levaria comida para o espaço, né? Então, alguns produtos que se abrem rápido tal, vieram da ideia de produtos que eram utilizados por astronautas, tá? Então, aqui eu não coloquei um exemplo aqui, mas algumas ideias vieram disso, tá? Outro exemplo, né, que o uso do produto ao abrir facilita a compra, né, do produto, é as latas de sardinha, tá, pessoal? Então, você tem a alça aqui, por exemplo, o fecho dela, você elimina, por exemplo, abridor de lata, certo? Abridor de lata. Então, isso aqui facilita a compra do produto, né? Já que se você não tem um abridor de lata, você vai direto numa lata de sardinha se você quer comer algum tipo de peixe aí, né? Vamos dizer assim. Bom, e os outros dois fatores que auxiliam aí a um valor adicional na hora de comprar um produto, né, do consumidor, a gente tem o seguinte, ó, depois que você utiliza o produto, a embalagem já não representa nenhum dano ao meio ambiente. Então, as embalagens que não dão danos ao ambiente, né, ou que podem ser recicladas, normalmente elas vêm com esse símbolo marcado na própria embalagem e vem outras informações também escritas aqui, que mostram ao consumidor que aquilo pode ser reaproveitado, certo? E, por último aqui, a embalagem, após seu uso, ela vai ter uma segunda utilidade. A gente deu um exemplo na outra aula, né, que você tem produtos, por exemplo, garrafas PET, né, que mesmo que não sejam levadas para reciclagem, se a pessoa souber utilizar ela em casa, fazer desde um vasinho, uma coisa assim, você consegue reciclar, aumentar o uso daquele produto para uma outra coisa na sua casa. Isso ajuda o meio ambiente também. Bom, então, esse aqui seriam os produtos de consumo, certo? Agora a gente vai para produto de uso 1. Esse aqui é o produto para uso individual. Aqui, o que seria esse tipo de produto, né? Produto de uso 1, ele trata de produtos industriais também, que são usados exclusivamente, aqui essa palavra é importante, exclusivamente, por uma determinada pessoa, certo? Um indivíduo. Então, é para uso realmente individual aquele produto. Então, você tem uma relação muito forte, sentimental, entre a pessoa e o objeto. Tá? Então, é uma coisa realmente sentimental. Para isso, eu trouxe um exemplo aqui. Esse cara aqui, tá? Ele era um político, tá? Alemão, Herbert Wehner. Ele era líder da oposição alemã na década de 70. Tá? Esse político aqui. Todo mundo que via esse indivíduo sempre via ele com esse cachimbo. Você nunca via esse cara sem o cachimbo. Então você percebe que o produto, o cachimbo e a pessoa criaram um vínculo muito forte. As pessoas nem conseguiam lembrar dessa pessoa sem lembrar do cachimbo, tá? Então esse é um caso de uso de produto, de pessoa para uso individual, tá? Nesse caso o produto era muito significativo para o usuário, tá? Então esse é um exemplo que a gente tem. O segundo exemplo é uma caneta, por exemplo, as canetas Lamy alemãs. Tem pessoas que só compram esse tipo de caneta, gostam de usar esse tipo de caneta,
chega a ser uma religião para a pessoa usar esse tipo de caneta, tá? Então, isso é um exemplo de produto para uso individual. Eles são personalizados, tem a cor personalizada. O próprio design, o formato dele é personalizado exatamente para isso, tá? Relógio, por exemplo, tá? São produtos que a gente já comentou, né? Produtos individuais. Óculos, tá? Correntes, por exemplo, de pescoço, tá? Só que isso aqui tudo, pessoal, quando você fala de produtos individuais, tem um pequeno problema, né? Imagine que você tivesse que produzir só para determinado indivíduo aquele produto. Você ia quebrar no primeiro mês a sua empresa. Você precisa vender produtos em grande quantidade, né? Mas você trabalha com produtos individualizados, como que você faria, né? Você restringiria suas vendas, né? Então, uma solução é você diversificar o desenho dos produtos. Por exemplo, a Apple, por exemplo, relógio é um produto individual, certo? Só que o que a pessoa faz, ela produz relógios em determinado padrão, mas tem cores diferenciadas, né? Cores individuais, vamos dizer assim, você tenta individualizar os produtos, apesar de ele ter uma característica geral aqui, né, que você vê. Então, isso é uma forma de você vender mais produtos, mesmo sendo ele individualizado. Ok? Então, esse aqui seria produtos de uso 1, para uso individual. Agora, produtos de uso 2, tá? Para uso de determinados grupos. Então, nessa categoria, pertencem aos produtos que vão ser utilizados por um pequeno grupo de pessoas. Essas pessoas, elas se conhecem, tá? Não são... Assim, não é uma regra, tá? Mas as pessoas que estão ali próximas uma das outras, elas se conhecem, entre aspas. Você poderia ser família? Poderia ser amigo, poderia ser um conhecido apenas. Então, exemplo, refrigeradores. Você está ali na sua família e você tem 5, 6 pessoas convivendo naquele ambiente, todos utilizam um refrigerador, certo? Então, um pequeno grupo de pessoas utiliza aquele produto. Nesse caso, a pessoa que utiliza o produto, ela não é a proprietária em si do produto, tá? Você teria um proprietário do produto na casa, só que ele não é como se ele olhasse para um produto que ele tem no pulso, por exemplo. Essa aqui é a minha propriedade. Todo mundo usa aquilo ali, certo? Então, nos ambientes que acontecem o uso do produto de uso 2, né, geralmente são famílias ou sócios de uma agremiação, por exemplo, clubes, certo? Clubes esportivos, tá? Exemplo, o SESI, por exemplo, o Centro de Esportes, né, tem lá mesas de ping-pong, por exemplo, que são mobiliários, eles têm cadeiras, mesas, tudo isso aí são produtos que são utilizados por determinados grupos, tá? Outro exemplo é o televisor. Na sua casa, todo mundo utiliza ele, ninguém é proprietário dele, vamos dizer assim. Todo mundo não tem um apego como se tivesse um relógio de pulso no braço. Então, outro exemplo aqui são mesas, cadeiras, né? Produtos aí mais simples que estão, por exemplo, num clube, numa agremiação esportiva, tá? As relações desses indivíduos que utilizam esses produtos, elas são menos marcantes, tá? Como o exemplo que eu dei do relógio de pulso, ou um óculos, tá? Uma coisa que fique presa no seu corpo aí. E por último, produtos de uso 3, tá? Que são produtos para uso indireto. Esse caso aqui são produtos industriais que permanecem ocultos, a gente nunca vê esses produtos, tá? Mas a gente utiliza, tá? Não diretamente, certo? Então vamos dar um exemplo, né? A gente tem um transformador, uma turbina, por exemplo, uma turbina lá na usina hidrelétrica.
a energia que você usa aí na sua casa, bonitinha, vem do funcionamento dessa turbina, por exemplo. Só que você, nem quando usa os seus produtos, aí, seu computador, seu celular, você nem pensa nisso. Indiretamente você está usando esse produto, certo? Que é um produto de uso indireto, mas você não pensa nisso. Então, esses são produtos de uso 3, tá? Produtos para uso indireto. Beleza? Aí eu faço a pergunta, né? Que relação que nós temos com uma instalação de alta tensão, tá? Com os isoladores, com o transformador? Por exemplo, você está usando a energia agora para assistir essa aula, e a energia que passa no transformador, você nem sabe que o transformador está aí do seu lado. Agora que eu falei, você imagina, mas antes você nem pensou no transformador. Então, ele é um produto indireto, tá? De uso indireto. Você utiliza, mas você nem imagina que está utilizando, né? Outro exemplo, a quem interessa um rolamento de esferas, que é um objeto que nem esse aqui, que está instalado em uma máquina. Por exemplo, em eixos, né, eixos de veículos, tal, você usa um rolamento aí, você anda com o seu veículo, você não está nem aí pensando no rolamento, tá? Mas você está utilizando o produto. Então, é um produto para uso indireto, certo? Então, pessoal, aqui a gente finaliza os 3 itens, aí, os 4 itens, né? Que seriam as categorias de produtos industriais. Então, produtos de consumo, produtos de uso 1, individual, por exemplo, o relógio que eu falei, né? Produtos de uso 2, determinado grupo, televisão, geladeira, tá? Móveis. E produtos de uso 3, rolamento de esfera, que a gente falou, transformador, turbina de usina hidrelétrica, tá? Esses daí, certo? E produtos de consumo, que seriam consumo de vegetais, por exemplo, chocolate, etc. Tá? Então a gente finaliza os 4 tipos de produtos aí. E a gente vai começar agora funções de produtos industriais. Certo? Bom, aspectos essenciais das relações dos usuários com os produtos industriais são as funções dos produtos. Tá? Então, você tem os usuários, você tem os produtos, você tem aspectos essenciais que relacionam esses dois, certo? Exatamente com a função do produto. Isso se torna perceptível no processo de uso e possibilita a satisfação das necessidades do usuário, certo? Cada produto, a gente sabe que tem diferentes funções, certo? Isso vai ficar mais claro se a gente comparar, por exemplo, um objeto natural, uma pedra, por exemplo, com um objeto de uso, tá? Ok? Então, um produto ele tem diferentes funções, conforme a gente está vendo aqui. As funções são ilimitadas, né? São muitas funções, não dá para a gente ficar imaginando a quantidade de função que um produto vai ter, né? Determinadas quantidades de produtos. Né? Bom, por outro lado, se a gente pegar, por exemplo, para avaliar algumas funções de alguns objetos que existem na natureza, por exemplo, se a gente pegar o homem, que é um ser que não tem nenhuma relação com uma pedra, por exemplo, com uma rocha, certo? Você não tem nenhuma relação. Mas, quando você entra no processo de percepção de objetos, um homem observando aquela rocha, tá, numa certa distância, então ele observa aquela rocha, para o homem, aquela rocha tem uma única função, que seria a função estética. Ele vê o meio ambiente, ele olha aquela pedra, para ele, a pedra está ali apenas para formar um ambiente. Então, tem uma característica de função estética, certo? Agora, às vezes você está olhando aquele determinado objeto, por exemplo, acontece muito quando se observa que nuvens, né? Você vê que a nuvem tem um certo formato. A nuvem em si é apenas um objeto que ela tem uma função estética.
Só que você olha ela no céu, você às vezes vê objetos que ela forma na sua mente. Tá? Você vê animais, tá? Você tem até aquela brincadeira de criança, que você brinca com seu filho, com seu sobrinho, não sei. Vamos ver qual que é o formato daquela nuvem, né? Ele fala, é um animal. E assim por diante. Então, quando aquele determinado objeto, para o observador, ele começa a ter uma forma, por exemplo, a pedra, para esse observador, parece uma coruja. Então, ele começa a ter uma função simbólica para aquele observador. Então, vocês acabaram de ver o exemplo de que é uma função estética e a diferença com uma função simbólica, certo? Por exemplo, num produto industrial, a gente já tem outros tipos de funções. Podemos ter função estética? Podemos. Tá? Nesse caso aqui, ele já vai ter uma função prática. Então, eu vou dar um exemplo, né, do barbeador elétrico. Ele tem as seguintes funções práticas. Então, se a gente pensar no motor, o motor coloca em movimento as lâminas do barbeador. As lâminas, elas são dispostas de uma maneira, configuradas, né, que elas eliminam, no caso, os pelos do rosto. E você tem uma câmera aqui de armazenamento dos pelos cortados. Então, você tem 3 funções práticas aqui desse objeto de uma vez só, né? Portanto, pessoal, a gente consegue classificar as funções de um produto, tá? Da seguinte forma. Então, você tem um objeto de design de produto industrial, você tem o uso e você tem um usuário aqui, que é o comprador, né? Essas funções, então, vão ser de 3 tipos: funções práticas, função estética, que a gente viu, e função simbólica. Na outra aula a gente tinha falado das funções, mas agora a gente viu com mais profundidade o assunto, né? Então a gente sabe que um objeto de produto industrial ele tem função prática. A gente já deu um exemplo, né, de como que seria uma função estética e função simbólica. Em relação às funções práticas, tá? Então, são funções práticas todas as relações entre um produto, por exemplo, e seus usuários. Nesse caso, eles vão se situar no nível orgânico corporal, no toque mesmo, tá? Da pessoa com o produto. Então, tem uma cadeira aqui, a pessoa se senta, ela tem o contato com o produto, o contato aqui é fisiológico, né? Corpo, produto. Então, isso se torna uma função prática. Então, resumindo, né? São funções práticas de produtos, todos os aspectos fisiológicos do uso. A pessoa colocou o pé mais baixo aqui, encostou melhor na cadeira, tudo isso é aspecto fisiológico do uso. Então, portanto, é uma função prática. Então, através das funções práticas, nesse caso aqui de uma cadeira, como esse exemplo, vão satisfazer as necessidades fisiológicas do indivíduo, do usuário. Tá? E isso vai facilitar que o corpo, né, assuma a posição do objeto, né, no caso da cadeira, e previna o que ele está precisando prevenir, que é o cansaço físico, certo? Então, está intimamente relacionado com a necessidade fisiológica, a função prática. Algumas das funções práticas de uma cadeira, por exemplo, tá, que possibilitam a satisfação dessa necessidade, eu peguei 2 aqui para a gente, essa daqui e essa. Então, por exemplo, a superfície do assento, essa cadeira aqui, por exemplo, ela suporta o peso do corpo do usuário. Então, isso aqui é uma função da cadeira, uma função prática. Outro exemplo, por exemplo, a cadeira poderia vir aqui embaixo com um aquecedor, tá? Uma superfície que tem uma resistência que aquece o pé. Então, o efeito de pés frios ocasionado pela pressão. Esse aqui é o exemplo das coxas, tá? Mas esse exemplo que eu dei aqui dos pés poderia ser parte da cadeira. Então, isso teria uma outra função prática. Agora, aqui, o efeito dos pés frios ocasionados pela pressão sobre as coxas, né, com consequente deficiência da circulação nas pernas, é evitado por meio de
pronunciado arredondamento na borda frontal do assento. Então aqui, ó, se essa cadeira tivesse esse não é um exemplo, tá? Mas se ela tivesse um contorno melhorado aqui, a pressão da coxa na cadeira, isso evitaria o efeito dos pés frios aqui, quando você deixa os pés para baixo na cadeira. Então, isso é um outro exemplo de função prática. O assento e o encosto em conjunto permitem, por meio de relaxamento dos músculos das pernas e das costas, uma queda da pressão arterial, e isso economiza energia do corpo. Isso aqui é um outro exemplo de funções práticas de uma cadeira, certo? Então, essas são dois exemplos de funções práticas do objeto cadeira, tá? Mas vocês podem pegar qualquer outro exemplo de produto e aplicar essa ideia. Esse livro aqui, pessoal, que a gente pegou, ele tem 10 funções práticas aí para cadeira, tá? Eu peguei 2 exemplos para a gente ter uma ideia, tá? Depois vou mandar esse livro para vocês. Aí, se vocês quiserem, assim, tem bastante coisa lá, tá? Ele é um livro... as imagens são antigas, tá? Só que as ideias são muito boas. Então, se você for utilizar como bibliografia para colocar no seu projeto, não coloca as imagens, sabe? Substitua as imagens, mas as ideias você consegue utilizar bastante. Bom, outra função que a gente usa muito é a função estética. Então, o que seria a função estética? Então, ela é uma relação entre um produto e o usuário. Mas qual que é o nível de relação dos dois? É um nível sensorial. Aqui, por exemplo, você tem uma cabine para uma pessoa, uma cabine de sono, por exemplo. A pessoa tem a cama, tem as luzes, as duas coisas principais, tá? Se você reduzir, por exemplo, o nível de luz aqui no ambiente, vai ficar melhor para você dormir. E, nesse caso aqui, essa cabine, ela teria como evitar efeitos sonoros, né? Então, você conseguiria também retirar esse efeito. Ou seja, os dois efeitos sensoriais, no caso luz e som, influenciariam no usuário, e ele conseguiria dormir de uma maneira mais eficiente. Então, esse é um exemplo de processo sensorial se relacionando entre o produto e o usuário. Vamos dar um exemplo de uma aplicação que aconteceu numa universidade, um estudo que foi feito, tá? Esse estudo é um exemplo de melhoramento, otimização da informação visual de um produto. Tá? Eles melhoraram um produto visualmente. Que produto que era esse? Era um projeto de mostrador de uma balança doméstica para a cozinha. O pessoal fez o desenvolvimento desse estudo, eles coletaram alguns dados. Então, eles tinham o diâmetro da escala daquela balança, tinha a escala de medida, que era de 0 a 3 quilos, né? Tinha a divisão em raios, né? Da figura, da interface, tinha o ponteiro, comprimento, espessura e cor, e tinha os números. Beleza? Então, isso aqui tudo foi dado para eles, ao dado coletado. Bom, o primeiro projeto que eles fizeram, tá? Esse projeto foi feito na Alemanha, pessoal, certo? Uma universidade lá. Esse foi o resultado que eles fizeram da interface da balança com o usuário. O que você vê aqui, ó? Os números são todos de mesmo tamanho, certo? Aqui você vê a unidade e você vê os ponteiros praticamente são todos iguais aqui, tá? De tamanho. Um ponteirinho dá uma destacada aqui, mas não muito, tá? Então você percebe que há uma uniformidade na avaliação do desenho. Daí, depois, tá? Eles fizeram a avaliação com os indivíduos e tiveram um retorno. Aí eles fizeram umas modificações, por exemplo, nos números. Eles colocaram os números 0, 0,5, 1,
maiores, como vocês estão vendo aqui, ó, do que os números que tinham aqui. Outra coisa que eles fizeram foi aumentar essa retinha aqui, né, dos ponteiros, certo? Então, ó, reforçando os traços, que é esse caso aqui, aumentando os números, certo? Os números mais importantes, e estruturando o conjunto de uma forma melhorada, eles perceberam que os indivíduos utilizaram a balança de uma forma melhorada, otimizada, certo? Então, esse foi o resultado do projeto 2, que foi o melhoramento da interface visual do produto, certo? Então, a conclusão, né? Deduziram que a configuração de produtos industriais, no caso a interface, significa dotar os produtos de funções estéticas. Então, a função estética aqui, ó, melhorou a percepção multissensorial do usuário. Eles preferiram, os usuários que utilizavam a balança, preferiram esse tipo de configuração da balança ao invés do primeiro, certo? Então, esse é um exemplo claro de que vocês podem melhorar a interface gráfica do seu trabalho que você for fazer, do seu produto, projeto, e podem ter uma percepção melhor do usuário em relação ao produto que você criou. E isso a gente não está nem falando de produto 3D, tá? A gente está falando aqui produto apenas de interface mesmo, coisa que a maioria do pessoal aqui do grupo, né, vai estar fazendo, né? Então isso vocês podem levar muito em consideração, tá? Esse é um exemplo legal, simples, mas legal para você utilizar como referência. Então, as funções estéticas, o uso sensorial de produtos industriais vai depender de dois fatores essenciais, tá? Das experiências anteriores com as características estéticas, então forma, cor, superfície e som. Aqui, nesse exemplo que a gente deu, eles fizeram com um apanhado de pessoas aqui a experiência, coletaram as experiências e partiram para o segundo caso. Então, a experiência anterior das pessoas, né, em relação à característica estética do produto, auxiliou no melhoramento da função estética do próprio produto e a percepção consciente dessas características. Os dois estão nesse caso aqui, tá? Esse é um exemplo desse caso. Bom, aqui são dois exemplos do livro, tá? As imagens são mais antigas, mas dá para ter uma ideia. Eu quis colocar isso aqui porque mostra bastante as funções estéticas, tá? O que acontece? Isso daqui, você tem o fabricante do produto aqui, tá? Um produto alemão. Isso aqui lembra muito uma bomba hidráulica. Só que ele colocou, dentro da bomba, você tem uma engrenagem helicoidal, certo? Então, aqui o que você vê? Aqui você vê um produto, os dois produtos funcionam da mesma forma, tá? Só que aqui do lado direito, ele utilizou uma maior função, desenho de função estética, para deixar o desenho mais atrativo. Então, você olha nesse segundo produto, você acha que ele é mais bruto, vamos dizer assim, ele é mais voltado para a área industrial. Esse aqui também é voltado para a área industrial, o da direita. Só que a forma que ele foi desenhado, parece que ele é mais tecnológico, pode ser utilizado numa área mais limpa. Esse aqui dá uma ideia de que você está utilizando um produto num chão de fábrica, certo? É uma situação mais brusca, né? Então, a função estética muda muito a forma como você entende o produto, né? Então, esse é um exemplo claro aí do que isso acontece. Por último, pessoal, a gente tem aqui as funções simbólicas, tá? Então, a função simbólica dos produtos vai ser determinada por todos os aspectos que são aspectos espirituais, psíquicos e sociais de uso, certo?
Então, por exemplo, vamos começar falando, já que a gente está falando de função simbólica, o que seria um símbolo, né? Então, o símbolo ele vai ser um sinal, um signo que existe para algo real. Então, por exemplo, a gente tem o país, né? No caso aqui o nosso Brasil, né? Aqui está o mapinha dele e ele existe de fato. É um território, certo? E qual que é o símbolo que o representa no mundo? É uma bandeira, por exemplo, certo? Então a gente tem o país e o seu símbolo que o representa. Então essa é a relação de um com o outro. Quando você faz um produto e quer dar uma característica simbólica para ele, você pode imaginar que existe um componente que você quer representar através daquele símbolo. Nesse caso aqui, a gente tem um exemplo de utilização de função simbólica. A Siemens, pessoal, ela fez o que a gente chama aqui de cozinhador de ovos. Ele é projetado unicamente para satisfazer as necessidades perceptíveis humanas. Só que, qual que é a ideia desse cozinhador? Ele é diferente quando você pega aí... Vou dar um outro exemplo aqui na frente, tá? A gente tem um exemplo comum, que seria esse daqui, tá? Ele é aberto e tal, você só aperta aqui o botãozinho e ele funciona. A diferença daquele para esse aqui, a primeira coisa é o vidro fumê aqui em cima. O vidro fumê, ele quer dar a ideia de que quando o ovo estiver cozinhando, ele vai ficar embaçado aqui, e você vai ver aquele embaçado, aquele vapor aqui dentro, tá confinado. Isso dá uma ideia de ritual no momento de preparo de ovo. Então, esse projeto de produto foi projetado para passar essa experiência para o usuário. Dá a ideia de que o cozimento é um ritual, certo? Tanto é que aqui você tem depois as forminhas para os ovos e tal, né? Okay? Além disso, você tem o formato aqui da parte de baixo do produto, ele é como se fosse uma bandeja, ele está recebendo os ovos, como se fosse um ninho mesmo, tá? Então essa é a ideia do projeto, né? Trazer essa experiência para o usuário. Aqui você vendo o formato dele lateralmente, né? Então a ideia aqui é unir o vidro fumê, a ideia dessa ideia do vidro fumê com a parte de baixo em forma de cálice para receber os ovos, né? Então a parte inferior em forma de cálice é a tampa pela qual se percebem os ovos na penumbra, né? Essa é a ideia do produto, certo? Uma função simbólica, tá? É dessa forma que você vai tentar colocar nos seus produtos uma função simbólica. Aqui temos outros exemplos, tá? Esse daqui, ó, à esquerda, é o mesmo processo. Você coloca aqui uma vela, por exemplo, uma vela. Nesse caso aqui não é vela, tá? Ele tem um acendedorzinho aqui, ó, e esquenta a parte de baixo. Isso aqui é tudo de metal, né? E o ovo, ele é esquentado aqui, tá? Também é um cozinhador de ovos esse aqui. Só que esse daqui, ele remota tempos passados, né? Bem passados, antigos nesse caso. Mas você poderia criar um produto que usa essas curvas, essas ideias aqui, trazendo essa ideia do passado, que traz um simbolismo no produto atual. Então, daria um exemplo de função simbólica aí. E esse aqui, a única função simbólica que ele dá aqui, a ideia, é a função de ninho, né? Como se tivesse um ninho de ovos aqui, e isso aqui aquecendo, certo? Então, essa é uma função simbólica. Então, esse é um exemplo de função simbólica que a gente fecha aqui. E aí, eu trago para vocês 3 exemplos distintos de função prática, estética e simbólica. Esse exemplo aqui é uma cadeira, tá? Que traz apenas função prática. Essa cadeira aqui é a cadeira de jantar das comunidades Shaker nos Estados Unidos, tá? Numa cidade chamada New Lebanon, em 1890. Nós vamos falar rapidinho depois dessa comunidade ali, tá?
Então, essa cadeira faz parte, mostra apenas a função prática do objeto. Ela não tem nenhuma curva muito acentuada, nada desse tipo que possa fazer com que ela fuja da função prática. E aí, por que essa cadeira é assim, tá? Nós vamos falar aqui. Existe essa comunidade que a gente falou, a comunidade Shaker nos Estados Unidos. Eles eram sociedades religiosas, tá? A partir de 1775, eles se estabeleceram nos Estados Unidos. Eles vieram em grandes famílias, tá? Para se assentar na região, certo? A ideia deles era trazer o reino de Deus sobre a terra em comunhão de fé, vida e trabalho. Então, essa é a ideia dessa comunidade. Então, uma comunidade dessa, pessoal, vai transferir a função da cadeira praticamente apenas a função prática, certo? A cadeira aqui, se você ver, ela é praticamente reta, ela não tem curva nenhuma. Dá a ideia de que você tem que trabalhar, você tem que ter sua fé e tem que viver sua vida. É uma coisa reta, praticamente, você não vai sair disso. Então, as curvas são diretas, dá a ideia de apenas que você vai fazer esses termos na sua vida, né, praticamente. Então, a cadeira ela tem um sentar ereto, a mesa, certo? E isso traz a ideia de função prática. Tá? Se ela tivesse mais curvas, a função prática já seria misturada com função estética, mas não é o caso aqui. E exatamente pela cultura desses povos que se assentaram nos Estados Unidos, influenciaram muito a função da cadeira, né? A função prática. Já esse outro objeto aqui que eu mostrei para vocês em uma outra aula, que é a função estética, que é a característica principal. Essa cadeira Red and Blue, tá? do designer Rietveld, foi feita em 1917. Essa cadeira aqui é horrível para você sentar, ela apenas tem função estética mesmo, tá? E a gente vai ver que, para o Rietveld, as cadeiras representaram principalmente exercícios de construção do trabalho dele. Então, ele utilizava muito o processo de construtivismo, né, na produção estética que ele fazia. Essas cadeiras tiveram grande influência aí no ensino da Bauhaus, tá? Que a gente já viu em uma das aulas. E esse projeto prioriza principalmente, né, só a forma visual do objeto. Então, o objeto é visto como um objeto de arte. Nesse caso, a função prática é praticamente ínfima, né? Certo? E, por último, esse exemplo aqui de uma função simbólica. É a cadeira Barcelona, tá? Do designer Ludwig Mies, o Van der Rohe. Ele era arquiteto também. Esse é um dos trabalhos dele. Então, esse objeto tem função simbólica. A maior parte dele é função simbólica. Então, ele era um designer, tá? Aristocrático, e colocava suas ideias em formas e materiais de qualidade. Então, a aparência visual da cadeira é determinada pela junção da estrutura de aço, que vocês estão vendo aqui de aço polido, e estofamento de couro. Então, ele fazia essas misturas, né? E ela vai ser usada com a finalidade de representação social. Beleza? Então, essa cadeira tem mais função simbólica do que estética e prática, mas tem as outras funções também. Essa aqui tem mais função estética do que prática e simbólica. E a primeira, mais função prática. Então, são 3 exemplos de funções de produtos que vocês vão ter. Bom, e agora a gente vai falar aqui, rapidamente, né, de status social relacionado ao design, tá? Para falar disso, a gente fala de estratos sociais, tá? O conceito de estrato social possibilita uma classificação diferenciada de grupos sociais que se encontram em uma situação social igual ou parecida. Então, esse estrato social é influenciado por na própria escola, na nossa formação, tá? Quando você vai para a faculdade, o fato de você ter ou não uma renda,
o consumo que você faz, a área que você mora, tudo isso influencia no status social e no extrato social, que é a divisão de classes, né? Você tem dois estudiosos aqui, um é o Ralph Dahrendorf, que analisou a questão das diferenças sociais, e esse cara aqui, o Lloyd Warner, em 1948, ele estruturou a sociedade americana em classes, tá? A classe alta, média e classe baixa. Bom, mas como que isso influencia o consumo de produtos, né? Você estratificar a sociedade, colocar ela em classes, né? Como que que isso altera na sua vida, né? Já que você vai vender um produto, né? Nós vamos ver isso ali na frente. Então, o status social está relacionado com o que a gente chama de prestígio, né? Então, uma necessidade essencial do homem é seu reconhecimento dentro de um grupo social. A gente, desde criança, quando você vai para a escola, depois você vai para a universidade, ou vai direto para o trabalho, você quer ser reconhecido dentro de um grupo, né? Essa necessidade de prestígio, né, de ser reconhecido num grupo, por exemplo, vai ditar o comportamento do indivíduo, né, para que ele se encaixe dentro de um grupo. Um dos estudiosos aí, Ludwig Leopold, ele disse que o prestígio é aquele sentimento inquietante de estar de alguém de quem não podemos nos aproximar. Alguém que você admira muito, que é muito difícil de você chegar perto dele, isso seria o conceito de prestígio. E o prestígio pode ser fortalecido, né, pelo uso de produtos industriais. Um carro, por exemplo, esportivo, traz muito prestígio na sociedade que a gente vive, né? Então, você tem o status, né, que está relacionado a você ter uma posição social na nossa sociedade. Ele pode ser conseguido através da representação de uma imagem que você passa para o seu grupo social, e aí você adquire o prestígio. Então, a representação da imagem, por exemplo, você pode utilizar um objeto, por exemplo, um carro, uma Ferrari, por exemplo. Se você tiver uma Ferrari, você consegue causar com aquela imagem uma representação de uma imagem para o grupo social, e isso vai te dar prestígio perante aquela sociedade, né? Eu não vou entrar aqui nos fatores, vamos dizer assim, se isso é errado ou certo, a gente só está avaliando a questão de produto mesmo, né? Como que isso influenciaria os produtos, né? É claro que isso tem uma questão, como que eu vou falar aqui? Se isso é certo ou errado, né? A gente não está discutindo isso, tá? Então, vou deixar essa parte de lado, né? Não é o nosso papel aqui. A gente só está avaliando a questão do status e como que isso é avaliado na venda de produtos, né? Bom, há 3 características estruturais que marcam o prestígio de uma pessoa, né? Também no uso de produtos que dão status. Então, se a pessoa possui méritos extraordinários de realizações, por exemplo, a pessoa... Vou dar um exemplo aqui, que está muito em voga agora, né? O exemplo do Elon Musk, né? Ele tem uma empresa que fabrica carros elétricos, ele tem uma empresa que fabrica neurotransmissores, ele tem uma empresa que fabrica foguetes, e tem outras várias empresas aí, tem uma empresa de satélites, tá? Então, ele tem vários, vamos dizer assim, méritos extraordinários de realizações empresariais, certo? Então, isso mostra, de certa forma, que ele tem um prestígio. E ele está associado, por exemplo, se ele consumir um determinado produto, aquele produto vai ter vai estar associado a uma pessoa de prestígio, que com certeza quem olhar aquela pessoa consumindo um determinado produto vai querer consumir aquele produto também. Isso envolve valores de grupos, tá? Isso seria uma ideia do que acontece na nossa sociedade em relação a prestígio de produtos, né? Uma proximidade com os demais de um grupo, né? Uma pessoa que tem prestígio se aproxima dos demais, que também tem prestígio, desperta o interesse daquele grupo.
Um distanciamento para com os demais que preserva o mistério e o valor das atuações, né? Então, o mistério também é uma coisa que, vamos dizer assim, valoriza, de certa forma, o interesse de uma determinada pessoa por aquele produto. Bom, e aí você tem a definição de símbolo, né? Nesse caso aqui a gente já falou lá em cima, é só mostrar de novo. Um símbolo é um portador de um significado, um sinal visível que na maioria das vezes não responde a relações perceptíveis. Nesse caso aqui eu dei o exemplo da Ferrari, né? Ela contém um símbolo de status, o máximo, né, da pessoa que tem muito poder aquisitivo, né? Isso está relacionado com a venda de produtos caros, tá? Então, aqui, o produto industrial ele torna-se um portador de significado que expressa algo sobre os hábitos de vida dos que usam ou consomem esse produto. Então, pode-se dar uma ideia sobre a profissão, nível de renda, formação escolar da pessoa que consome aquele produto. Eu dei um exemplo aqui do carro da Tesla, por exemplo, um daqueles carros. A estética dele, se você for ver, é horrível, né? Só que, como está relacionado com a imagem de um cara que é empresário, conhecido no mundo inteiro, né? Aparece em todos os lugares, as pessoas vão querer consumir esse produto porque está relacionado a esse cara aqui. Isso acontecia na época do Henry Ford também, outro magnata na época, né? E várias gerações vão se repetindo, né? Você acaba vendo essa repetição. Por exemplo, aqui a gente tem produtos de status de classe superior. Isso aqui é mais voltado para a década de 50, né? Década de 40 e 50. Então, esse carro, por exemplo, que é o Bentley Mork de 1949, o proprietário dele, por exemplo, dá a seguinte declaração: na rua eu me sinto como um embaixador britânico, né? É um produto de status aqui que traz que a pessoa que utiliza esse produto, ele é muito raro, tem uma aparência estética interessante, né? É difícil de você comprar um produto desse, é difícil de você fazer a manutenção dele. E se você aparecer com um carro desse em público, você vai chamar muito... É muito curioso isso, né? Vai chamar muita atenção das pessoas. Então, isso aqui é um exemplo de produto que geraria, por exemplo, status ao você utilizar um produto desse. Outro exemplo que foi utilizado na época, que gerava um certo status, era o Hi-Fi estéreo compacto, né? Da empresa Brown, que na época era uma novidade, era uma raridade o produto. Era difícil você comprar, tá? O alto preço dele. Então, isso aqui gerava um certo status, estava relacionado apenas às pessoas com alto poder aquisitivo, né, comprar um produto desse. Hoje, a gente pode dizer que a Apple foi ultrapassada pela venda de celulares essa semana, certo? Eu vi numa entrevista lá, numa reportagem, a Samsung passou a Apple, tá? Eu acho que isso era previsível, porque no ano passado, no final do ano, não sei se é um CEO, ele fez um comentário numa reportagem que a Apple havia de perder mercado esse ano, né, nesse sentido. Então a Samsung superou a Apple no celular. Mas, enfim, aqui é para dizer o seguinte: hoje, podemos falar de dois produtos de status, assim, não de uma camada que é realmente super rica da população, né? Vamos dizer assim, mas são dois produtos que, se você tiver, você vai ter um certo status aí. Um é o iMac Apple, 27 polegadas, é bem caro isso aqui, tá 20 mil reais, um desse aqui, e um monitor gamer Samsung, tá? Esse com tela com certo raio aqui, certo? Aquelas telas curvadas, né? Então, isso aqui é um produto caro também. Então, você tem um certo status se você tiver um negócio desse aqui, tá? Exemplos, eu não vou passar para carros aí que está fora da nossa realidade, né? Então, eu coloquei um produto assim que a gente vê televisão sempre, né? Então, essa é a... Beleza? Então, esse é um exemplo de
produtos que podem nos gerar status e que são difíceis de adquirir, né? Bom, pessoal, aqui a gente vai finalizar então essa parte da aula com novas ideias de produtos, tá? Então, eu trouxe para vocês algumas ideias, nós vamos comentar algumas ideias que pode ser que ajudem vocês a pensar algumas coisas. Para isso, eu peguei esse livro aqui, tá? Fundamentos do Design de Produto, do Richard Morris. É um livro fácil de ler, rápido, não são textos longos. O livro tem muitas imagens, tá? Como vocês vão ver aqui. O primeiro design que ele mostra aqui, né, é da cadeira de madeira desse autor aqui, o designer Mark Nilsson. Então, essa cadeira é um refinamento da sua criação anterior, que ele fez um outro tipo de cadeira, tá? Embryo Chair. E ele utiliza uma curva, essa curva aqui, ó, tá? Ele fala que é uma curva abstrata, tá? Ele tira a ideia da ampulheta, tá? Ampulheta dupla, certo? Então, esse é o primeiro objeto que a gente vai avaliar. Aqui, interessante notar que essas curvas que eles fazem aqui, ó, vocês podem utilizar equações matemáticas, tá, pessoal? Aqui não é o caso, tá? Você poderia colocar uma hipérbole, uma elipse, uma parábola, tirar essas equações matemáticas e fazer um objeto ou um móvel ou criar uma interface utilizando uma equação matemática. Isso você pode fazer. Aqui a gente vê um outro exemplo de mobiliário, tá? Que é um organizador em alumínio e é envernizado por fora e pintado por dentro, com cores primárias, no caso aqui a cor verde, tá? Dentro dele você tem 4 prateleiras em vidro transparente, que torna um produto mais prático, tá certo? Ele tem 2 metros de altura quase, né? E as prateleiras vão aparecendo aqui ao longo do comprimento dele, certo? Essa aqui é a designer, né? Aziz Saraier, certo? Então, esse é um outro exemplo de produto. Esse aqui já é um produto da designer holandesa, Piek Bergmans. Ela utiliza vidraçaria, tá, pessoal? Vidraria, no caso, né? Vidraria. Ela altera os processos de produção comuns, por exemplo, do vidro. Como que ela faz isso? Então, aqui, por exemplo, se ela utilizar um processo convencional de vidro, né, a pessoa vai inflar o vidro e tem a forma do vidro que vai deixar ele arredondadinho, né, com o colarinho aqui certinho, reto. Só que o que ela faz? Ela faz isso numa mesa. A mesa, por exemplo, tem uma temperatura e aqui o vidro está numa temperatura muito mais alta. Ao deixar o vidro em cima da mesa, ele queima a mesa. Isso já se torna parte do design dela, certo? Então ela faz isso várias vezes e aí ela usa a quantidade. Aqui você vê várias, né? Numa mesa, com partes da mesa queimada, né? Então isso se torna parte do design. Aqui ela fez a vidraria, né? No caso a garrafa, e deixou derretendo em cima de uma bancada aqui, e aí fica o próprio design do objeto. Então ela usa, por exemplo, a gravidade a favor dela, né? Ela simplesmente aquece e deixa escorrer o material num objeto. E aí fica o objeto final produzido. Esse aqui já é um banco mesado, né? O que ele usa aqui? Ele pegou um banco de um trator, de trator mesmo, tá? Esse banco é em alumínio, ele é ligado por uma haste de aço cromado e ele colocou aqui um descanso em pé. Então, esse aqui é um exemplo de ready-made, pessoal. Ele pega objetos do cotidiano e cria novas peças de design. Então, você pode fazer isso também, certo? Esse aqui seria um abajur, tá, pessoal? Como que ele faz? É uma caixa, tá, de papelão aqui. Ele fez um corte do jeito que ele gostaria
que a luz passasse. Então aqui, por exemplo, ó, a caixa aberta. Ó. Aí ele fez os cortes aqui e a luz ela passa apenas nessa parte cortada. Certo? Outro exemplo aqui é a ferramenta Porsche Design, né? Você tem a Porsche, a parte automobilística, tá? E você tem a outra parte que foi para a parte de ferramentaria da Porsche. Essa parte de ferramentaria gerou, por exemplo, esse produto aqui, tá? O Multi-Hammer, que é uma furadeira da Porsche. Aqui você tem tigelas, tá? Ela aplicou princípios de triângulos equiláteros. Então, cada tigela aqui, ó, você vai ver, tem um triângulozinho equilátero. Ela vai mexendo com esse triângulo, conectando um do lado do outro e vai formando o objeto final, todo formado por triângulos equiláteros. A tigela é feita de porcelana, tá? Ela é branca, no caso, e elas são vitrificadas, ok? Todas polidas à mão. Quem vende esse tipo de projeto é a dinamarquesa Muoto, certo? Esse exemplo aqui é legal, tá? É mais tecnológico. Como que funciona? É uma plataforma de carregamento de eletricidade em dispositivos eletrônicos. Então, basta você colocar o produto que você quer carregar a bateria, por exemplo, sobre a superfície condutora, e eles vão ser carregados, né? No caso aqui tem que ter o contato, né? Essa aqui é a superfície de contato, tá vendo? Ela tem que ter contato com o objeto que vai ser manuseado, certo? Celular, no caso aqui. Esse aqui é um designer conhecido como Ron Arad, tá? E ele tem aqui esses sistemas de assentos, né? Eles são modulares. Então esse módulo aqui ele se separa de cima, que se separa do de lado, e assim são vários módulos, tá? Então ele combina um sistema de assentos modulares, certo? Você tem o Teletruck, que é um veículo híbrido. Ele incorpora um manipulador telescópico, tá? Que é esse braço aqui, e uma plataforma elevadora padrão. Então, o veículo combina força e robustez, né? Porque ele é todo compacto, tá? Você tem aqui o Hedge Trimmer, que é uma máquina de poda. Por exemplo, a pessoa que está podando uma parede, tá? Que tem uma parte arbórea, né? Então, o que acontece? Ele faz o corte aqui e parte do corte é levado aqui para um armazenador, né, do material cortado. Aí você tem duas pegas aqui, ó, tá vendo? Uma, duas, e aqui você liga o objeto, certo? Então esse aqui é um outro exemplo de objeto chamado Garden Groom. Esse aqui é legal, pessoal. Olha o formato disso aqui, né? Parece uma torre, certo? Isso aqui é uma porta universal serial, USB. Tá? Ela tem 5 volts e varia de 100 a 500 mA de potência. O objetivo dela, ela foi criada para conectar periféricos do computador através de uma porta padronizada. Aqui não aparece onde está a porta padronizada, tá? As entradas, né, nesse caso. Então, hoje, por exemplo, tem cerca de 2 bilhões de dispositivos USB no mundo, entre eles o BOINC Vase Speaker, né, que é alimentado através da porta USB e inclui uma lente acústica para simular um som surround, certo? Esse aqui é muito exótico, né? É o Butt. É um galão de água, tá, pessoal? No Reino Unido. Butt, no caso, significa isso aqui, né? Foi modelado aqui nesse formato. Então, o que você vê aqui, pessoal? Ó, do lado de lá, ele é praticamente chato, ele é achatado. Então, você encosta isso aqui na parede e aí você abre a torneira e toma água, certo? Aqui você tem um umidificador ultrassônico,
compacto, você vê que ele usa cores claras, né? Branco, azul clarinho, até mesmo na interface aqui, ó, mesmas cores, né? E nessa pegada aqui, você tem o iMac, né, da Apple, lançado em 98. Ele tem formas curvilíneas, vocês estão vendo aqui, ó. O material dele é translúcido. Você tem características como esse que eu falei aqui, do Band Blue, esse aqui, ó. Mesma ideia, né? Translúcido, cores claras. Na época, né, o produto foi aclamado por críticos, né, consumidores e designers, né? O efeito extrapolou os limites da indústria de computadores, né? Inspirou o que a gente tem hoje de mais moderno. Você tem esse relógio de mesa, Hourglass, tá? Como que funciona, né? Embaixo, o relógio marca os minutos, marca as horas, né? E em cima ele marca os minutos. Tá? E aí ele traz a ideia da ampulheta, que é do tempo, né? E cria esse relógio de duas partes. Aqui você tem o Nike Air Jordan, né? Na época que o Michael Jordan jogava basquete, ele gerou uma série de produtos especializados, né? Um deles era uma das linhas de tênis, né? Então, nesse caso aqui, a marca Nike, que fabricou esse Nike Air Jordan, né, que leva o nome dele, está associado aos conceitos de inovação e também de vitória, né? Tem produtos cool, podem sair de moda, né, rapidamente. Portanto, as empresas muitas vezes buscam novas tendências que estejam surgindo em grupos sociais, etc., né? O nome XX3, né, se refere ao fato de que existe o 23º modelo Air Jordan desenvolvido pela Nike. Tem um documentário, pessoal, na Netflix, tá, que fala sobre design. Não sei se eles tiraram de lá, mas são vários documentários sobre design, tá? E um deles fala exatamente do cara que criou os tênis da Nike, beleza? E ele fala que na época ele acompanhou os jogadores de basquete, viajou os Estados Unidos inteiro. É bem legal você ver esse documentário, se você achar. Eu não vou lembrar o nome agora, tá? Eu lembrei agora, não lembrei antes da aula, né? Então, se você achar, é legal assistir. Aí você vem para o Brasil, você tem na cidade de Curitiba, você tem a rede integrada de transporte, o RIT. Tá? É onde o pessoal pega ônibus lá. Isso aqui tem desde a década de 80 e é muito legal. Eu não sei... Eu não fiz os estudos, né? Não sei se a população gosta disso aqui, tá? Mas é muito bonito você ver o efeito do vidro, tá? Com o aço, né? E as pessoas esperando lá dentro. Eu já peguei o ônibus ali uma vez, eu gostei, mas não sei como que a população age, né? Mas é um objeto de design interessante aqui no Brasil. Você tem a Airbus, o A380, ele é o maior avião de passageiros do mundo, né? Só que assim, imagina você fazer um produto que é muito caro, de alto risco, com investimento de 8 bilhões de euros, né? Que a Airbus é fabricada na Europa. Você tem a Boeing, que é a concorrente número 1 deles, né? Nos Estados Unidos. Imagina você fazer um investimento desse, né, sem nenhum retorno. Então, o que você faz? Né? Já que você vai trabalhar com um avião, você faz um design de interior que as pessoas se sintam confortáveis, né, que consigam utilizar de uma maneira muito confortável. Então, isso aqui é um exemplo de interior de aeronaves, de um A380 tipificado. Beleza? Aqui uma chave de fenda, Gopher, tá? O design usa bastante curvas, né? Você vê aqui. Bule de chá, tá? Você quando lembra de um bule de chá, você lembra o bule de chá da vovó, né? Aquele formato
aquele formato arredondadinho, bonitinho e tal, né? Aqui ele quebra isso, tá, pessoal? Ele usa, primeiro que ele usa uma estrutura no meio, transparente, cilíndrica, e nas laterais aqui ele usa uma curva como se fosse uma parábola, tá? Feita de aço inoxidável, tá? O vidro também é diferenciado, borosilicato. Então esse é um outro exemplo de chaleira, bem, vamos dizer assim, bem invocada, né? A bicicleta Lotus Sport, essa bicicleta aqui ela é considerada como o pináculo do design de bicicletas. Depois ela gerou uma série de tecnologias voltadas da área. Na época aqui, além do design dela, né, o material que era feito aqui era novo, no caso era fibra de carbono. Tá, hoje você tem vários materiais para bicicleta, né? O Smart Crossblade, que é um carro bem pequenininho, né, para ambientes urbanos. Ele reduz muito o tamanho do automóvel, né? E essa redução altera um pouco o conforto do carro, certo? Então, isso é uma coisa que foi pensada no veículo quando ele foi produzido. Esse aqui é um sofá, formato de infinito. Tá? Aqui está o sofazinho, ó, mobiliário. Aqui o uso das pessoas utilizando o sofá, né? E aqui uma visão geral dele. Isso aqui, essa imagem desse slide, pessoal, é legal vocês usarem para vocês apresentarem seus trabalhos. Você põe uma foto dele, por exemplo, visto de cima, e aí você coloca várias fotos assim, ó, que ele colocou aqui, mostrando as partes do objeto. E aqui as pessoas utilizando, ó, fica bem legal, né? Você tem o Napshell, que é um sofá, tá? É um ambiente para descanso. Ele foi feito na Universidade da Alemanha, em Stuttgart, tá? E ele tem esse formato que a gente chama de NURBS. NURBS são curvas matemáticas que são usadas para a geração de objetos como esse aqui, tá? Ele usa matemática para gerar objetos com essas dimensões. E por último, tá? A gente tem aqui o Luxus Motorhome, que é um motorhome mesmo, tá? Só que ele é bem aerodinâmico. Em cima a pessoa dorme, aqui, e embaixo a pessoa dirige, vamos dizer assim. Bom, para finalizar aqui a aula, eu vou falar rapidinho do estudo de luz dos seus objetos, né? Bom, pessoal, quando vocês forem desenhar ou apresentar seus projetos, vocês têm o efeito de luz, né? Quando você vai desenhar à mão, por exemplo, tá? A primeira coisa que vai pensar é onde está a luz. Então, se a sua luz está do meu lado direito, atingindo o objeto da direita para a esquerda, você vai ter um pontinho que é mais iluminado, que é esse pontinho aqui. Depois, uma outra região entre o ponto mais iluminado até aqui, mais ou menos, uma região que é iluminada, mas é menos intensa que esse ponto principal. E embaixo, se o objeto é circular, né? Essa parte é mais escurecida aqui, tá vendo? Ó? Aqui fica num nível de cor que seria a cor real do objeto. Se ele é marrom, vai aparecer marrom aqui mesmo, tá? Aqui mais escuro, aqui um marronzinho mais claro e aqui bem branquinho. E a parte da sombra, né? A sombra vai ser circular também, como vocês estão vendo aqui. Se ele estiver mais afastado, ele vai difundir a sombra aqui. Se ele estiver mais próximo, a sombra é mais definida, como vocês estão vendo aqui, tá vendo? Então, esse cuidado com a luz, do contraste, você tem que ter. E aí, vamos supor que você tem vários objetos, né, com rugosidade diferente. Esse aqui, por exemplo, totalmente polido, e a superfície de baixo, ela reflete a luz que vem de cima. Então, o objeto vai se autorrefletir, né? Então, você vê aqui essa parte de baixo que ele trabalha, ó, totalmente refletido. Aqui a luz fica extremamente branca, né? Aqui mais o objeto, a cor que ele é realmente, e aqui a parte refletida, de baixo para cima. Esse aqui já não tem tanta reflexão, porque é difuso, né?
A gente fala que é um mate, e esse aqui brilhante. Um exercício que você pode fazer, tá, na sua casa, é pegar uma esferinha como essa, colocar embaixo dele várias superfícies com texturas diferentes. Então aqui, ó, você tem uma mesa que tem a superfície toda irregular. Aí você começa pintando essa parte de baixo aqui mais escura e aqui você deixa mais clarinho. Ele dá um efeito de luz, que a luz está vindo de lá para cá. Mas a textura você já vê que é diferente. Aí você vai numa outra mesa que ela tem essa textura aqui. Você faz o mesmo exercício. Você pega essa parte mais escura, aqui deixa mais claro e aqui bem clarinho. Então ele dá essa característica de diferença de tonalidade, né, de luz, no caso, e textura na superfície, tá? Você pode fazer isso com grafite também, tá? Bom, sombras projetadas, eu vou dar esse exemplo aqui. Então você tem uma máquina fotográfica que foi toda desenhada à mão, e aí ele imaginou a luz vem da esquerda para a direita. A sombra, então, vai estar aqui embaixo. Você vê que ela assume o formato do objeto. Ela não fica muito afastada, né? Ela tem uma dimensãozinha aqui, tá vendo? E aí, o que você faz? As partes dos vértices, aqui, por exemplo, você tem um vértice, ó. Aqui uma outra. Essas partes aqui você vai pintar de branco, para que apareça que tem o brilho mesmo. Aqui também, ó, branco. Essas partes aqui, branca. Tá vendo? Branco. Então, você vai dar o brilho nesses vértices aqui, nessas quinas, né, vamos dizer assim. Isso vai dar a ideia de brilho. E aí você vai contrastando no objeto também as outras sombras que ficam. Aqui tem sombra também, ó. Essa parte tem sombra. Essa parte tem uma sombra aqui bem pequenininha, né? Sombra aqui. E no meio você tem a parte que realmente o objeto é a cor dele, né? Que seria marrom aqui mesmo. Certo? Se você for desenhar um objeto como esse aqui, ó, na direita, você precisa, se é tudo numa folha em branco, você precisa dar um fundo preto aqui, por exemplo, para que dê esse contraste de branco e preto, tá, pessoal? Senão você não consegue o contraste. Aqui, por exemplo, ele foi desenhar a parte do cálice, a parte da taça, né? Onde você apoia a mão, ele precisou pintar uma parte mais escura e do outro lado ele deixou claro. A luz provavelmente está vindo da direita para a esquerda e atingindo essa parte do objeto. A parte escura do outro lado não recebe a luz, né? E efeito de reflexo. Depois que você desenha um objeto aqui, ó, você vem na parte de baixo da folha, replica o objeto para baixo, só que você dá uma esfumaçada e reduz a intensidade do aperto do lápis. E aí você parece que ele está refletido. Aqui você dá um reforço um pouco mais escuro, né, na ligação de um objeto para outro, e aí você tem o efeito de reflexo na peça. Certo?